É um prazer. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre... Eu vou só vir um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem me ver. Nós vamos falar um pouquinho sobre resistência endócrina, tá? Quero agradecer à comissão novamente e à AstraZeneca pela oportunidade de falar sobre essa medicação que está chegando no Brasil. Na verdade, ela já está aprovada e esperando a precificação, que é o Capivasertib. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre alteração de via paralela à via de receptor de estrógeno. A gente sabe o quão é importante o bloqueio dos receptores hormonais, ou seja, o quão é importante a via de receptor de estrogênio para o tratamento dessas pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo. Mas algumas dessas pacientes vão falhar a nossa terapia endócrina. Por quê? Porque a gente tem vias paralelas que podem estar ativadas e, nesse momento, então, mostrando o grau de resistência aí à nossa terapia. Então, tudo começa quando a gente entende isso que está aqui no gráfico. Isso é fundamental no consultório do oncologista. A gente tem em mente se aquela paciente, antes da gente tomar a decisão do nosso tratamento, se aquela paciente nunca tomou terapia endócrina, se ela é paciente endócrino sensível, ou se ela tem resistência. E aí, quando a gente está falando em resistência, a gente precisa dividir entre resistência primária e resistência secundária, porque o nosso passo a definir qual vai ser o nosso tratamento depende disso também. Isso faz total diferença quando a gente olha sobre a sobrevida livre de progressão. E quando a gente olha na coluna vermelha e azul, a gente vê quanto a sobrevida livre de progressão para as pacientes que são endócrinos sensíveis ou aquelas que nunca tiveram terapia endócrina antes. É diferente e é melhor 26, 27 meses, quando comparado à resistência primária e, principalmente, à resistência secundária, então 6,6 meses em relação à resistência primária, que é a pior, paciente que já é resistente desde o início. A resistência secundária, aqueles pacientes que adquirem resistência ao longo da terapia endócrina. E a sobrevida tem impacto direto com essa definição, tá? E aí vocês viram, quem estava lá no simpósio satélite, a Dani falou, né, o quanto é importante a terapia endócrina com os inibidores de CDK4 e 6. Vieram para mudar a história natural do tratamento dos pacientes com doença metastática luminal em primeira linha. A gente teve o dobro de sobrevida livre de progressão com as 3 medicações. A gente tem diferença em relação à terapia com sobrevida livre, sobrevida global, né, com ribociclib aí performando um pouco melhor, mas a gente tem dados numericamente positivos, estatisticamente negativos com a abema. Mas por que algumas pacientes, quando a gente vai olhar esses dados, e todos os 3 estudos mostram o dobro de sobrevida livre de progressão, a gente sai de 12, 14 meses para 24, ou seja, 2 anos de controle de doença metastática, e algumas pacientes, em 6 meses, elas progridem, elas não chegam no tempo mediano de sobrevida livre de progressão dos estudos, porque a gente, ao longo do tempo, desenvolveu mecanismos de resistência. Então, a gente tem aqui inibidor de ciclina, né, quando a gente fala de como que essas vias acontecem, a gente tem receptor de estrógeno, né, desse lado à esquerda, é ali que a gente vai, é ali que nossa terapia endócrina vai bloquear, seja com tamoxifeno, seja com inibidor de aromatase. Mas a gente tem a via paralela aqui do lado esquerdo de vocês, que é a via de PI3K, KT-mTOR, e o inibidor de ciclina atuando bem aqui no meio. O que ele vai fazer? Ele vai fosforilar o RB, ali em vermelho, e estimular a proliferação celular. Quando a gente coloca o inibidor de ciclina ali, ele não fosforila RB e a gente não tem proliferação celular. Então, todos esses locais que estão em vermelho são locais que a gente pode ter mecanismos de resistência, a gente pode ter alteração e, dessa maneira, entender que essa paciente aí tem uma resistência aos inibidores de ciclina. A gente pode ter alteração aqui em cima, né, de CDK4 e 6, ou da expressão de ciclina D. A gente pode ter ativação da via de PI3K, KT-mTOR, e, dessa maneira, a gente ter essa via continuamente alterada. A gente pode ter perda de ARB,
e aí ele não fosforila, a gente pode ter perda de receptores aí, repressores, e a gente pode ter alteração aqui embaixo em relação a CDK2 e alteração de expressão de ciclina E. Então, dessa maneira, essa via de PI3K-AKT-mTOR, a principal via que pode estar hiperativada e justificar a resistência endócrina, né? Ela pode estar alterada mesmo sem a gente ter nenhuma mutação, né? E mais da metade dos pacientes, mais de 50% dos tumores de mama, tem alteração em um ou mais genes. Tá? E quando a gente fala alteração de AKT, mTOR, né, a gente vai ver com o capivasertib que a gente pode também ter alteração de PTEN, que é um antagonista principal desse PI3K. E qual que é a frequência dessas mutações? Né, são mais ou menos essa, então, em torno de um terço, né, 30%, 35% dos pacientes com doença ao receptor hormonal positiva vão ter mutação em PI3K. A gente pode ter até 40% de alteração de PTEN. E quando a gente vai falar em AKT, a gente tem aí um número pequenininho de alteração, em torno de 3% a 5%. Mas a gente pode ter comutações, ou seja, a gente pode ter alteração em PTEN, em AKT, etc. Tá? Bom, então o AKT fica aqui no meio. Então, ele é uma proteína central na regulação de tudo isso. Então, a gente pode ter ela aqui, e quando a gente inibe o AKT, a gente vai ter bloqueio dessa proliferação celular aqui. E todas essas alterações, quando a gente vai discutir se ela está presente no início, se ela está presente só na doença metastática, o que a gente vê com PTEN, PI3K e AKT? Aquele primeiro lado, à esquerda, são pacientes pré-tratamento, ou seja, a gente tem alterações nessa via antes ou depois. Tá? Então, diferente de, por exemplo, SR1, né, que a gente não adianta a gente pesquisar no tumor primário, né, a gente tem que pesquisar pós-falha, porque é uma alteração que se desenvolve, uma alteração de resistência. Tá? Então, essas vias elas podem estar ativadas. E, quando a gente vai olhar, olha as alterações que mais a gente encontra. Né? SR1, mutação de resistência. A gente não tem elacestranto, seja oral, né? Mas, quando os pacientes têm essa alteração, é uma droga, é um tratamento possível. Né? E aí que cabe a discussão quanto, após falha de uma primeira linha com terapia-alvo, com inibidor de ciclina, vale a pena ou não a gente fazer monoterapia, e isso é outra discussão, né? Uma quantidade maior de alteração de PI3K aqui e alteração de AKT aí com um número um pouquinho inferior, em torno de 5%. E quando a gente vai olhar, por que é importante a gente saber, por que é importante a gente avaliar? Porque hoje a gente sabe que existem drogas específicas para determinadas alterações e que elas vão funcionar quando a gente tem alteração nessas vias. E esses pacientes vão ter pior prognóstico. Tá? Então, quando a gente olha pacientes com PI3K, né, naquele gráfico, os pacientes que não têm alteração performam melhor, tem uma melhora da sobrevida. E, quando a gente vai ver o gráfico ali em roxo, né, os pacientes mutados performando pior, ou seja, com uma piora da sobrevida global. Tá? A mesma coisa aqui, quando a gente vai olhar resposta, doença estável e progressão, quando a gente olha a coluna esquerda de vocês, pacientes com mutação, e aqui à direita, pacientes sem mutação. Né? Coluna roxa, mostrando morte e progressão de doença, ou seja, pacientes com mutação de PI3K performando pior, e os pacientes aqui na coluna rosa, né, mostrando resposta ou estabilidade, como a gente vai ter um número menor de resposta aí no lado esquerdo, que são os pacientes com mutação. Tá? Então, a terapia endócrina é o pilar de tratamento dos pacientes receptor hormonal positivo, né, HER2 negativo. A primeira linha é o padrão, inibidor de aromatase com inibidor de ciclina.
né? Mas a gente não sabe, após progressão de primeira linha, né, como a gente vai tratar esses pacientes, né? A grande maioria das vezes isso vai acontecer por resistência endócrina, mas não basta a gente saber só que é por resistência. A gente já entendeu, isso acontece com quimioterapia, falhou primeira linha, é porque está resistente àquele tratamento citotóxico e a gente tem que trocar, né? Mas a terapia-alvo veio mostrar para a gente que a associação de endocrinoterapia e terapia-alvo é melhor quando a gente entende qual o mecanismo de resistência que esses pacientes desenvolveram. Então, a segunda linha tem sobrevida livre de progressão inferior, né? Como a gente vê em qualquer cenário, quanto mais linhas de tratamento o paciente performar, menor é o tempo de resposta, né? E menor a chance de responder também. Isso tem mudado, obviamente, com o advindo aí dos ADCs, né? Mas, de forma geral, a cada linha que a gente coloca de tratamento para esses pacientes, menor chance de responder, menor a duração. Então, quando a gente está falando em segunda linha, né, de tratamento, é importante a gente entender e é importante a gente dar o nosso segundo passo de forma precisa, né, porque a gente sabe que a cada linha escolhida, o tempo de sobrevida livre de progressão vai ser menor. É possível, é provável que seja menor. Tá? Então, a gente precisa otimizar o tratamento endócrino, né, de forma que a gente empurre o tratamento citotóxico aí para linhas mais posteriores. Então, essa otimização é fundamental para que a gente consiga fazer isso no nosso dia a dia. Tá? E existe uma clara dificuldade na segunda linha e uma necessidade, né, de tratamentos mais eficazes aí, endereçando exatamente esse tema. Onde está o nosso gatilho, o nosso mecanismo de resistência e como é que a gente faz para vencer essa resistência que o tumor adquiriu. Então, aqui eu trouxe o estudo Captello, né, o estudo de capivasertib, estudo Captello 291, estudo de fase 3, dessa medicação que está aprovada no Brasil, tá? E a gente está numa fase de precificação, associada à terapia endócrina, que é o fulvestranto no trabalho, versus placebo e fulvestranto. Tá? Para câncer de mama, hormônio positivo, HER2 negativo, né? E aqui é o estudo, tá? Então, estudo de fase 3, para aquelas pacientes que recorreram durante a terapia endócrina adjuvante ou durante o primeiro ano pós-término do tratamento endócrino. Tá? Ou seja, aquelas pacientes já com uma resistência maior, elas progrediram em vigência de um tratamento curativo, progrediram em vigência de adjuvância, ou progrediram naquele primeiro ano que a gente parou a terapia, no primeiro ano de follow-up. Elas poderiam ter recebido menos, até 2 linhas, ali faltou um igual, é menor ou igual a 2 linhas de terapia prévia no cenário de doença metastática, menor ou igual, poderiam ter tomado uma única linha de quimioterapia aí na doença avançada ou não. Tá? Utilização de inibidor de ciclina era permitido. Lembra que todos os estudos na oncologia, muitas vezes o resultado chega, a gente chega tarde. Então, aqui a gente vai ver que tem poucos pacientes que tomaram inibidor de ciclina na adjuvância. Tá? Então, o estudo performou aí, precisava ter pelo menos 51% do grupo que foi randomizado, tendo tomado a terapia padrão, que é hoje, que é terapia endócrina mais inibidor de ciclina. Né? Todas as medicações que ativam essa via de PI3K, KT-mTOR, igual ao Pelizib, que é o inibidor de PI3K, todos eles podem alterar a glicemia. E é por isso que um dos critérios de inclusão eram pacientes que poderiam ter diabetes, mas não insulino-dependente, e que tinham hemoglobina glicada menor do que 8, para a gente poder entrar e incluir esses pacientes no estudo. Esse estudo foi randomizado 1 para receber capivasertib e fulvestranto ou placebo e fulvestranto.
Aqui eu chamo a atenção pelo capivasertib. Quando chegar no nosso consultório, a gente vai ter que lembrar disso, tá? Que a quantidade de medicação é diferente. A gente vai fazer 4 dias e vai parar 3. Da maneira que a gente achar que for melhor para o paciente não esquecer. Talvez a melhor maneira seja a gente discutir, começar segunda-feira e falar para o paciente, vamos o sextou mais cedo, né? Fazer sexta, sábado, domingo de pausa, porque são 4 dias tomando remédio, 3 dias sem remédio, de forma contínua. Tá? Endpoint primário, sobrevida livre de progressão, né, da população geral e da população com via de AKT alterada. Então, a gente teve um grupo inteiro e uma parte do grupo randomizado aí com alteração de via. Então, isso aqui é um desfecho primário, a gente chama co-desfecho, para a gente poder entender se a medicação fazia sentido para todo mundo, com ou sem via alterada, ou somente para via alterada. Desfecho secundário, sobrevida global, na população geral, na população de via alterada e taxa de resposta. Tá? Esse gráfico está grande, mas aqui, ó, só para a gente ver algumas coisas de característica dos pacientes. Lado esquerdo, população geral, lado direito, via alterada. A grande maioria, a média de idade desses pacientes, em torno de 60 anos. Tá? A grande maioria dos pacientes estavam na pós-menopausa, 70%, 80% dos pacientes. Aqui embaixo, a grande maioria dos pacientes tinha coexpressão de estrógeno e progesterona. A gente sabe que os pacientes que têm progesterona negativa, por exemplo, têm um risco um pouco maior, mas a grande maioria dos pacientes aqui tinham receptor de estrógeno e progesterona coexpresso. Aqui embaixo, acho que as cadeiras não conseguem mostrar para vocês, né? A grande maioria dos pacientes tinham resistência secundária. Tá? E quando a gente vai falar aqui em relação aos tratamentos endócrino prévio para câncer de mama, aí esses pacientes, 80% tinha uma linha de tratamento endócrino na doença avançada. E aí aqui, quando a gente vai olhar utilização de inibidor de ciclina, né, 70% mais ou menos dos pacientes tinham recebido a primeira linha padrão com inibidor de ciclina, né, em torno de 18% dos pacientes, lembra que poderia ter recebido, no máximo, uma linha de quimioterapia na doença avançada, mas foi um número bastante menor de toda a população que foi recrutada, em torno de 18%, 19% haviam recebido quimioterapia aí na doença metastática. Quando a gente vai avaliar quais alterações e quem foram os pacientes que tinham alteração de via, né, AKT, PTEN e mTOR, o que a gente tem? Em torno de 40% dos pacientes com alteração, né? E quando a gente vai ver, a grande maioria, 30% mais ou menos, tinha alteração somente em PI3K. Tá? E quando a gente vai olhar AKT, em torno de 5% dos pacientes com alteração apenas em AKT. Né? Mas lembra que eu falei agora há pouquinho, a gente pode ter alterações não só em um deles, mas, por exemplo, nas linhas de PI3K com AKT, né, 0,6% dos dois grupos aí com alteração, comutações. Tá? E PTEN em torno de 4,5%, 5,9%. E o que esse estudo mostrou? Que para os pacientes com alteração da via, ou seja, quando a gente tem aquela via de PI3K, AKT e PTEN alterada, a gente tem benefício de utilizar o capivasertib, que é um inibidor de AKT. Tá? E quando a gente vai ver sobrevida livre de progressão nesses pacientes que têm essa alteração, a gente tem o dobro de benefício. Tá? Se a gente usa só fulvestranto, né, nesse estudo, como uma segunda linha de tratamento após falha de inibidor de aromatase e inibidor de ciclina, lembra que a primeira linha a gente está falando de uma sobrevida livre de progressão mediana em torno de 20 e poucos meses.
E se a gente vai usar só monoterapia com fulvestranto, a gente está falando de 3, 4 meses, dependendo do estudo. Então, a gente tem muita dificuldade, é por isso que eu falo, assim, a sobrevida livre de progressão em segunda linha é inferior à primeira linha. Então, a gente precisa escolher melhor. Se a gente não sabe se essa via está alterada ou não, a gente não consegue dar o benefício da soma de fulvestranto mais carpivasertib. E a gente vai dobrar o tempo livre de progressão dessas pacientes se a gente tem acesso a essa medicação. Mas, para ter acesso, a gente precisa saber que essa via está alterada. Tá? Hazard 0,5. Lembra a Dani falando dos estudos de primeira linha? Hazard 0,55. A diferença de meses é que é muito robusta, muito discordante com a segunda linha, lá quando a gente fala em inibidor de ciclina. E é por isso que a segunda linha é fundamental. Hoje, a gente vai começar a discutir, a gente já discutiu isso, mas o quanto... Para começar a segunda linha, a gente vai ter que discutir biópsia, a gente vai ter que discutir perfil molecular para poder entender e dar esse benefício dobrado para os pacientes. Quando a gente vai olhar subgrupo, o benefício em todos os subgrupos, independe da idade, independe aí de se o paciente tem doença visceral, sim ou não, independe se esse paciente pôde utilizar inibidor de ciclina anteriormente ou não. Tá? E quando a gente vai olhar aqui, taxa de resposta objetiva, coluna da esquerda em azul, pacientes que tomaram capivasertib, a taxa de resposta 28, quase 30%, versus 9% naqueles pacientes que tomaram só o fulvestranto. Quando a gente vai olhar a resposta parcial, uma grande parcela teve doença estável, mas quando a gente vai olhar a resposta parcial, a gente está falando de uma resposta no grupo com via alterada e que tomou medicação aí de 22%, versus 9%. Então, isso faz bastante diferença. A sobrevida global ainda é muito imatura, a gente tem 28% de evento ainda, então a gente vai precisar, para que a gente tenha esse dado, aí um tempo maior de follow-up, tanto que o Hazard 0,69 aqui acaba cruzando a unidade, então a gente não tem esses dados ainda. Em relação à segurança, o que a gente tem, quando a gente soma tratamento, a gente soma efeito colateral invariavelmente. Então, quando a gente vai falar de qualquer evento adverso, a gente vai ter um número um pouco maior de evento de adverso, quando a gente soma fulvestranto mais capivasertib versus fulvestranto sozinho. Quando a gente olha qual evento, qual a chance desse evento ter levado a uma descontinuação também, e em relação à necessidade de interrupção, aí, pelo menos temporária, aí 35% versus 10% só com fulvestranto. Tá? E quando a gente vai ver redução de dose, a mesma coisa, 19% versus 1,7%, mostrando que a soma do tratamento ela também agrega toxicidade, seja qual ele for. Então, a gente precisa saber qual é o paciente que, de fato, aquele dobro de benefício, a gente vai poder utilizar essa medicação. Então, na soma de tudo, é claro que a parte clínica é importante, é importante a gente saber se essa via está alterada ou não, porque a gente dobra esse benefício e a gente precisa se capacitar para cuidar de tudo isso, porque é uma medicação bastante bem tolerada. Quando a gente vai olhar a toxicidade, lado esquerdo de vocês, toxicidades relacionadas a capivasertib mais fulvestranto. Lado direito, relacionado só a fulvestranto. O que a gente tem, na maioria das vezes, com esses pacientes? Diarreia, náusea, vômito, rache. E, principalmente, eu deixei sinalizado hiperglicemia, porque, lembra, alteração de via de PI3K, KT-mTOR, é uma via que mexe no metabolismo da glicose, e é por isso que a alpelisib dá tanto trabalho, que é uma medicação para mutação de PI3K, e que, embora a gente tenha comercializado
comercialmente, né? É difícil a gente poder entender qual aquele paciente que, de fato, vai conseguir tolerar a toxicidade inerente ao Pelisib. Tá? E o capivasertib é diferente. A gente vê aí só 17% dos pacientes tendo toxicidade relacionada à hiperglicemia de qualquer grau, e quando a gente vai olhar grau 3 e grau 4, 2% desses pacientes, completamente diferente, né, do inibidor de PI3K. Tá? E aí, quando a gente fala de qualidade de vida, bom, se eu estou agregando possíveis toxicidades, o que me traz em relação ao que o paciente traz no consultório em relação à qualidade de vida dele? Embora essa toxicidade ela possa ser maior, a qualidade de vida dos pacientes não piora. Tá? E esse segundo é um questionário de impacto de tolerância respondido pelos pacientes sobre o impacto nos últimos 7 dias, o quanto esses pacientes ficaram incomodados com os efeitos colaterais da medicação. E o que a gente vê aqui? Ó, a coluna vindo da esquerda para a direita são os ciclos de tratamento desses pacientes. Lembra que o fulvestranto ele é feito a cada 28 dias. Né? Então, a cada ciclo, os pacientes respondiam, nos últimos 7 dias, como é que foi o grau de tolerância. E, em azul, é a barra mostrando que não teve nenhuma alteração. O dia a dia, nos últimos 7, foi bem e não houve impacto da medicação na última semana. Tá? E, em verde, um pouco impactada. Né? Em vermelho, muito impactada. E, ao longo dos ciclos, o que a gente vê? Que as pacientes que responderam muito impacto com a medicação não piorou ao longo do tratamento. Tá? Então, a grande maioria dos pacientes toleram muito bem. Tá? A gente precisa saber quais são os efeitos colaterais, principalmente porque a medicação é nova, né? Para saber manejar. Lembra que a primeira impressão é sempre a que fica, né? Depois de um trauma ruim, é sempre mais difícil. Né? Lembra com a abemaciclib, quando chegou e todo mundo tinha medo de diarreia, hoje a gente faz para todo mundo, a gente faz na adjuvância e está tudo muito bem. Né? Então, é isso. Esse eu acho que é o principal slide para a gente entender, né, o quanto a gente pode ajudar esses pacientes sem atrapalhar, de forma geral, a qualidade de vida delas. Tá? E quando a gente vai falar de deterioração clínica, a mesma coisa. Quando o paciente fica pior em relação à doença, piora clinicamente, para a gente ter que mudar para outra linha de tratamento, ou seja, ir para tratamentos mais avançados, né? E a deterioração clínica foi menor, né? A coluna, o gráfico em azul, mostra aí o quanto não houve, né, em relação à linha em verde, né, deterioração da qualidade de vida clínica, né, com os pacientes que tomaram capivasertib com hazard 0,70 aí. Tá? E aqui, como a medicação nova, eu trouxe isso, porque isso a gente vai ter que saber. Tá? Então, os comprimidos, a gente vai tomar, a medicação vai ser tomada de 12 em 12 horas, 4 dias tomando remédio, 3 dias não tomando. Eu acho que a maneira mais fácil talvez seja isso que eu falar, botar um sextou antes na semana do paciente e deixar ele de folga sexta, sábado, domingo, mas vocês podem fazer da maneira que for melhor aí no consultório. Tá? Ingerir ambos os comprimidos, porque, às vezes, dependendo da correria, você fala assim, 2 comprimidos dia, 2 comprimidos à noite, o paciente vai fracionando aquilo. Né? Então, 400 e 400, com ou sem comida, né? Não deve partir, e lembrar, com todos os estudos aí em relação aos grapefruit, aos tratamentos, aos sucos mais cítricos, aí, tentar evitar. Tá? Então, aqui eu trouxe um caso clínico para a gente discutir, acho que tem 20 minutos aqui, de uma paciente de 50 anos, tá? Que fumou, aí, tabagista de 10 anos maço, de antecedente pessoal, hipotireoidismo, hipertensão e dislipidemia, todos eles bem controlados. História familiar, um pai com câncer de pâncreas, 86 anos, um avô paterno com câncer gástrico aos 45, um primo materno de 1º grau com câncer gástrico aí aos 50 anos.
Essa paciente, com esse histórico, ela fez uma avaliação genética, né, oncogenética, lá no hospital. A gente pede para esses pacientes sempre passarem no aconselhamento pré e pós, né, de manhãzinha. Eu vi vocês discutindo quem pede ou quem não pede. Eu, geralmente, não peço sozinha, né, e refiro todos os pacientes para oncogeneticista. Claro que lá a gente tem uma facilidade que nem todo serviço tem, então acabo eu sozinha não pedindo. Alguns colegas em outros serviços às vezes pedem, quando vem alteração, refere para o oncogeneticista, né? Então, essa história começa lá em 2018, com essa paciente com ultrassom e mamografia, com um nódulo de 1,5 centímetros em mama esquerda, BIRADS 4. Essa mamografia foi feita porque ela sentiu alguma alteração, e já fazia algum tempo que não fazia exame de mama. A biópsia veio um carcinoma lobular clássico, grau 2, histológico 2, nuclear, estrógeno e progesterona 95, um HER2 negativo, score 0 e um KI de 20. Tá? Ela foi para uma cirurgia, né, com uma adenomastebe lateral, com um linfonodo sentinela esquerda. E houve toda a discussão que a gente estava falando agora, né, se lobular, todo mundo vai para uma cirurgia bilateral, sim ou não. E o anátomo veio um carcinoma lobular invasivo, clássico, grau 2, igual à biópsia. O tumor tinha 1,6 centímetros, sem invasões, margens livres, tinha micrometástase de 0,8 milímetros em um linfonodo, ou seja, um de 2 linfonodos micrometastático. Tá? Imunistoquímica bastante parecida e a mama contralateral sem doença. Essa paciente fez um oncotype, né, na época, e o oncotype veio baixo risco, 8 de recurrence score. Tá? Então, em fevereiro de 2019, ela começou tamoxifeno, ela tinha 50 anos, mas ainda menstruava. Tá? E aí, 3 anos e meio depois, 3 anos e 7 meses aí, ela fez um PET, isso era setembro de 2022, que captava um gangliozinho pequeno na axila e uma lesão hepática. Nesse momento, por que a gente pediu o PET? Porque no hospital a gente segue com o follow-up desses pacientes com exames mais simples, mas a gente usa o marcador tumoral. Né? Existe uma grande discussão do quanto o marcador ajuda ou não, né? E tem oncologistas, tem colegas que não usam. Né? Eu costumo utilizar, e essa paciente veio com marcador, um CA15-3 de 109, né? E todos os anteriores em torno de 20, 25. E, nesse momento, com esse marcador alterado, a gente pediu um PET. A gente não segue os pacientes com PET, como eu falei anteriormente, mesmo com doença axilar volumosa, como no caso que a gente discutiu antes. Tá? Então, o PET veio com essa alteração, né? E aí a gente resolveu pedir uma ressonância, porque a grande discussão aqui é se fosse uma lesão única, se valeria sim ou não discutir SBRT, um controle locorregional dessa paciente. E a ressonância, que eu acho que aqui dá para ver um pouquinho melhor, que eu deixei circulado, que eu não sabia sem enxergar, a gente tinha 3 lesões pequenininhas. O PET captava só uma. Será que o PET iria ser diferente? Né? Então, isso aqui era 2022, a gente não tinha isso. E talvez para fígado seja ruim, porque ele fica todo preto. Tá? Então, enfim. E a gente fez uma biópsia hepática nesse momento, e a biópsia veio compatível com metástase do tumor primário de mama. Isso em 2022, a gente fez uma pesquisa exclusiva de PI3K, que veio negativa. Bom, e aí a gente começou, primeira linha padrão, inibidor de aromatase, letrozol mais ribociclib. Ela precisou, por toxicidade cutânea, reduzir dose, né, meio ano depois, em janeiro de 2023, e nova redução de dose. Lembra que a gente tem 2 reduções de dose aí, sem qualquer diferença em relação a benefício.
E aí, em setembro do ano passado, a gente precisou reduzir novamente a dose dessa paciente. E doença metastática, aí sim, a gente tenta seguir com PET-CT e marcador, né, diferente de follow-up de doença inicial. E essa paciente, o que ela teve durante a primeira linha de tratamento? Uma resposta negativou metabolicamente com ribociclib e letrozol. Essas imagens ao longo da primeira linha eu não tenho, porque ela fez fora, né? E aí, em janeiro desse ano, voltou a captar aquela mesma lesão que a gente tinha lá no início, quando a gente descobriu doença metastática. E, novamente, a gente queria saber se tinha outra alteração, e o quê? Tinha as mesmas alterações, ou seja, a gente não tinha nenhuma doença nova, né, desde o início da doença, com a primeira linha, uma resposta parcial sustentada por 1 ano e pouco, né, e essa paciente com 3 lesões. E o que a gente discutiu nesse momento? Bom, se a gente tem uma paciente com doença metastática, que tem 3 lesões, que manteve resposta sustentada aí ao longo do tratamento de primeira linha, a gente não tem outra doença em nenhum outro local, será que, nesse momento, vale a pena a gente manter a primeira linha e fazer SBRT? Isso foi uma grande discussão lá no hospital, gente querendo fazer, gente falando, não, imagina, e, enfim. Então, as 3 lesões, as 3 alterações. Tá? E a gente fez SBRT e a gente manteve, né, primeira linha com letrozol e ribociclib. Aqui cabe a discussão, dependendo do número de frações, a necessidade da gente suspender temporariamente o inibidor de ciclina, seja qual ele for, por conta de toxicidade. Aqui foram 3 frações, a gente não precisou, eu acabei suspendendo na semana de SBRT essa paciente, o ribociclib dessa paciente. Tá? Então, ela fez um PET no início de maio, com resposta metabólica completa dessa paciente, e ela deve estar vindo agora, a gente reestadia de 3 em 3 meses, então ela deve estar vindo agora em agosto com um novo PET, vamos ver como é que ela fica. Tá? E, nesse cenário, o que a gente pediu? A gente pediu uma avaliação por NGS. Tá? No estudo, a avaliação de via foi por Foundation também. Né? E, independente se a gente tem ou não tem acesso a isso, porque todas essas plataformas em relação à avaliação genômica são bastante custosas, também a indústria fornece essa avaliação para a gente, tá? Para o consultório, para que a gente tenha essa informação em relação à via. E isso, janeiro de 24, lembra, quando ela progrediu, a gente fez as 2 coisas juntas. A gente fez o PET para avaliar, a gente fez a biópsia, aquela biópsia a gente mandou para avaliação molecular. E ela tem uma alteração de AKT aqui. Tá? Então, para essa paciente, hoje a gente não vai fazer nada. Lembra que ela está com uma doença estável, que a gente manteve a primeira linha e fez controle locorregional. Né? Aqui a gente pode... existe uma grande discussão, depois dos trabalhos aí de falha de primeira linha, o quanto vale a pena a gente seguir o inibidor de ciclina, principalmente depois do pós-monarque, mas talvez isso faça sentido para um grupo muito, muito pequeno de pacientes. Imagino que nessa paciente não. Né? E a discussão da SBRT só aconteceu por conta de ser as mesmas alterações, sem lesões novas e um número muito limitado, ou seja, eram 3 lesões hepáticas. Tá? Então, isso já está como uma carta na manga. Caso essa paciente venha a progredir em algum momento, a discussão aí em terceira linha, né, ela está em segunda linha, ela está em primeira linha, então, na segunda linha, né, de fazer fulvestranto aí e capivasertib. Tá? Então, esse é o caso. Acho que eu vou mandar a conclusão aqui, mas deixa eu só voltar aqui para dizer que essas outras alterações, aproveitando, são alterações que a gente sempre leva no nosso Molecular Tumor Board para discutir.
né? Eu não trouxe uma outra parte dessa avaliação do Foundation, é que quando ele coloca a porcentagem dessa alteração, ou seja, a gente tem AKT, mas em 1%, né, do DNA da alteração, isso também tem impacto não na decisão, não na tomada de decisão em relação ao tratamento, mas talvez faça uma inferência para a gente o quanto de resposta talvez esses pacientes irão ter. Tá? Então, isso já está como carta na manga, espero que ela não progrida aí, porque a gente vai ter que esperar essa precificação aí também. Então, como conclusão, a gente não tem aí uma segunda linha padrão pós-falha de inibidor de CDK4 e 6. Né? A via, né, de PI3K, AKT-mTOR está frequentemente alterada na doença metastática. Né? Então, é importante a gente tentar avaliar essas pacientes pós-falha de primeira linha, se existe ou não essa via alterada, para que a gente consiga dar o benefício, né? E aí a gente vai discutir o outro passo, que é acesso no Brasil. Tá? Então, capivasertib mais fulvestranto, né, aumenta a sobrevida livre de progressão, né, na população ITT e com alterações de via de PI3K, AKT-mTOR, e ela está aprovada no Brasil para quem tem alteração de via exatamente igual à aprovação dos Estados Unidos. Tá? Capivasertib, inibidor de AKT, ele é seguro em combinação com fulvestranto, com baixa descontinuação, como vocês viram, né, por eventos adversos, né, e descontrole glicêmico grave. A gente não tem isso, a gente tem um número muito pequeno de pacientes, a gente precisa monitorar, né, e para que a gente consiga dar o dobro de benefício quando a gente compara com o fulvestranto sozinho. A qualidade de vida dos pacientes é fundamental, e aqui eu não estou falando só na doença metastática, na adjuvância também, mas falando especificamente do capivasertib, né? Os dois gráficos que vocês viram, a gente não tem piora da qualidade de vida, o questionário respondido pelos pacientes ao longo do ciclo, isso não teve uma grande influência, um grande incômodo, né? Então, é fundamental. Aí a gente precisa tentar esgotar o tratamento endócrino, atrasando o início da quimioterapia. Né? Hoje, com todas o desenvolvimento, a gente discute cada vez mais, né, principalmente com o advento de ADCs, se a gente já, depois da primeira linha, já pula para a quimioterapia, já pula para ADC, e a gente tem que lembrar o que a gente sabe desde muitos anos antes, que a via endócrina é a principal via de bloqueio numa doença receptor hormonal positivo. Então, o racional de seguir e tentar bloquear, esgotar o máximo da terapia endócrina, ela precisa acontecer. Não é porque hoje a gente tem drogas melhores que a gente não tem que esgotar esse benefício. Tá? Então, mas para que a gente escolha uma segunda linha ideal, né, que a gente use o racional da terapia-alvo, a gente precisa ter acesso à NGS, a gente precisa investigar, a gente precisa ir atrás dessas alterações moleculares. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Andréia. As aulas da Andréia são sempre preparadas lindamente, sim, e a gente consegue entender absolutamente tudo. Andréia, assim, como você disse, eu sou altamente defensora da hormonoterapia também, adoro esticar a corda o quanto possível. Como que vocês estão agora sinalizando quando pedir esse NGS? Assim, no caso, se tua paciente tu conseguiu, tu já está com ele ali em mãos, porque isso também vai nos ajudar a definir exatamente qual é o próximo passo. A gente só tem o capivasertib hoje aprovado para usar juntamente com o fulvestranto. Eu tenho uma leva de pacientes em uso de fulvestranto que eu fico chorando porque perdemos esse barco, perdemos essa chance. Então, quando é que você tem pedido? Você tem pedido do material inicial, tem feito uma nova biópsia, a gente sabe que são, na grande maioria, mutações truncais, que então tanto faz a gente fazer com o material da cirurgia primária ou da metastática, mas como vocês têm feito isso? Bom, lá
desde quando veio a Alpelisib, né, desde quando a gente descobriu que a alteração molecular é possível a gente investigar, e a gente vai ter que, provavelmente, fazer igual a gente faz em câncer de pulmão, que cada alteração, o ideal é biopsiar, a gente tenta fazer essa avaliação molecular desde o diagnóstico da doença metastática. Tá? Existem algumas coisas que a gente vai precisar fazer na biópsia da metástase, né? Então, SR1 não dá para pedir, mas, bem ou mal, hoje a gente não tem elastestranto aqui. Então, no mundo prático, o SR1, nesse momento, talvez não ajude, né? Mas a gente já pedia isso antes da primeira linha. Tá? Hoje, existe uma grande discussão, no passado a ASCO trouxe isso, quanto a gente precisa fazer em primeira linha, mas ele é imperativo para a gente fazer a segunda linha. Né? Então, pré-segunda linha, eu acho que a gente precisa fazer. Tá? Então, dependendo do local onde a gente está, esse tempo, no hospital a gente tem, se a gente vai fazer via foundation, o tempo do foundation, né, 15 dias desde que esteja lá, então, até pegar material, enviar e tudo. Né? O NGS mama do hospital, em 15 dias a gente tem, mas a indústria tem também, tem isso para fazer de forma gratuita, com um tempo mais ou menos de 10 dias. Então, não é tão grande assim o tempo de se esperar por esse resultado. E aí, o que a gente estava falando antes, né, assim, os resultados chegam à medida que a gente talvez já tenha coisas melhores aí. Né? Então, todo mundo, acho que tem pacientes que talvez estejam só com fulvestrante em primeira linha, nem inibidor de ciclina utilizaram. Né? E aí, ou aqueles pacientes que progrediram em inibidor de aromatase adjuvante, a primeira linha está com fulvestrante e inibidor de ciclina. E aí a segunda linha, como todos os estudos, o parceiro endócrino é o fulvestrante. Existe essa grande discussão. Então, na prática, eu acho que vai precisar discutir caso a caso. Nem sempre. Esse é uma paciente que seguiu o livro no sentido de que ela está fazendo a primeira linha com inibidor de aromatase e inibidor de ciclina. Mas eu tenho uma gama também de pacientes que estão com fulvestrante e mesmo com via alterada, a gente vai ter que discutir, a gente não sabe isso, porque o estudo não permitiu esse uso. Né? Se a gente tivesse elastestranto aqui, a grande discussão talvez fosse, será que então a gente vai colocar capivasertib junto com SERD oral, né? Já que os pacientes vão estar em fulvestranto na linha anterior. Né? A biópsia, quando a gente fala em biópsia, pré-segunda linha, a gente pondera em relação ao prós e contras de biópsia líquida ou tecidual, dependendo se essa paciente tem um local biopsiável, sim ou não. Né? Às vezes a gente não consegue, essa paciente conseguiu, a lesão é muito superficial, dava para biopsiar, e aí a gente tem uma leve, um gostar maior da biópsia tecidual, porque ali a gente pode também ter outras informações. Por exemplo, quando a gente vai discutir status de HER2 para tentar, né, enxergar um HER2 low, então a gente acaba que na biópsia líquida não vai dar. Né? E lembra que a primeira biópsia, a cirurgia, ela era score 0. Tá? Então, talvez a gente tenha algumas vantagens. Tem gente que não dá. Né? Tem paciente que a lesão hepática é lá no meio do fígado, ou tem lesões ósseas muito pequenas. Né? Então, acho que é isso. Então, a gente, ao longo do tempo, na prática, a gente vai precisar olhar. Mas, de forma geral, você viu que essa paciente ela tinha uma alteração, a gente investigou PI3K lá no começo, né, que veio negativa. Aquela primeira avaliação foi exclusiva, não foi um painel amplo, como o foundation que a gente fez na biópsia pós-progressão, aqui, como nesse caso.